Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal em mais um vídeo. Hoje eu vou ler para vocês sobre Ezequiel 13, do 1 ao 4. E vem a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e diz aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espíritos e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Aqui, pessoal, o Senhor está mandando Ezequiel dizer para os falsos profetas, né, daquela época, que profetizavam coisas boas sobre Israel. E não está diferente aqui na nossa nação brasileira, de que hoje o Senhor mandou vir dizer sobre esses falsos profetas que estão aí profetizando e dizendo que estão tendo visões de coisas que nunca viram ou ouviram. Mentiras e visões falsas, qual o Senhor nunca mostrou a eles e nunca subiu o coração deles. Essas coisas, o qual está subindo muitos falsos pastores, falsos profetas, e estão se utilizando da fragilidade da nossa nação, porque a nossa nação, ela está precisando de profetas verdadeiros, remanescentes, aqueles que não se curvaram à falsa profecia, aqueles que não se utilizam do meio, né, social para poder falar coisas falsas, porque eu tenho visto aí que são muitos falsos pastores, falsos profetas, qual estão se levantando na nossa nação para poder falar coisas o qual o Senhor não mandou dizer. Estão dizendo que viram coisas que o Senhor não mostrou a eles, coisas que o Senhor não está falando para ninguém. Então isso daí é profecia vazia, profecia falsa. E muitos de nós estamos nos apegando a isso. Muitos de nós estamos se prendendo a isso, porque o povo brasileiro, ele está com fome e sede de justiça, né? Sede da justiça do Senhor. E a nação está buscando o Senhor, né? Porque está com fome, está com sede de justiça, está pedindo justiça, né? No meio político, mas no meio político, no meio empresarial, porque essa política que está aí está destruindo o nosso país, a verdade toda é essa. Mas a nação está buscando de maneira correta a justiça, né? Porque o Senhor manda perguntar à nação: vocês estão procurando a minha justiça? É a minha justiça que vocês estão procurando? Vocês estão fazendo por onde ter a minha justiça em prol de vocês? Porque o que eu tenho visto aí são falsos pastores que estão se utilizando dessa situação para poder fazer, né, para poder organizar mutirões de pessoas, organizando pessoas para fazer política. E nada mais do que isso. Então o Senhor está mandando dizer que Ele vai começar a bater esses falsos profetas. Ele vai começar a tirar do cenário esses falsos pastores que estão se utilizando da fragilidade da nação em prol de domínio. Porque eles estão querendo fazer coisas ao qual o Senhor não aprovou eles fazerem. Eles estão querendo fazer coisas o qual o Senhor não mandou fazer. Está falando coisas o qual o Senhor não mandou fazer. E o Senhor mandou dizer para a nação que só vai fazer algo quando a nação brasileira começar a se prostrar diante deles, quando fazerem uma marcha em prol dele. E o Senhor também não quer algazarra, barulho. Ele quer que vocês busquem a Ele de espírito e verdade, dentro das suas casas, jejuando, orando. É assim que o nosso Deus quer que sejam as coisas. Porque eu tenho visto que a nação, ela não está fazendo o que deveria ser feito. Porque lá em Efésios diz que nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados e as potestades, as hostes celestiais no mundo espiritual. E nós estamos fazendo a coisa certa, a igreja está fazendo de maneira correta. Porque o que eu tenho visto aí é uma guerra espiritual que está acontecendo no nosso cenário brasileiro, o qual o Senhor, Ele está querendo intervir, sim. Ele quer intervir sobre isso, mas a nação não está fazendo de maneira correta. A nação está fazendo aquilo que eles querem fazer, escutando pessoas que não é para escutar.
escutando profeta que não é para ouvir, porque a boca fala que o coração está cheio. E esses homens estão cheios de mentiras, cheios de si mesmo, cheios de avareza, cheios de fofoca e de miséria. E a nação segue essas pessoas. E assim manda dizer o Senhor para a nação, meu irmão. Assim manda, diz o Senhor, dizer para esses falsos profetas que Ele vai tirar esses falsos profetas de cena. Ele vai fazer algo novo no Brasil, mas não com esses, mas com os novos, os remanescentes ao qual Ele está levantando para esses dias. Por esses dias Ele vai começar a levantar novas pessoas, novos profetas, novos pastores, esses que Ele está forjando no fogo, está forjando no oculto. Esses que Ele está forjando, esses que estão guerreando em oculto, que não estão procurando holofotes, mas sim estão em seus quartos trancados, orando e buscando a presença de Deus. Esses que estão jejuando, esses que estão clamando pela nação em oculto, aqueles que os seus olhos não veem, que nem subiu ao teu coração, são esses que Deus vai levantar para esses os últimos dias aqui sobre o Brasil. Porque eu vejo na internet muitos aí falando que tá tendo visão, que Deus tá mandando dizer isso e aquilo. Pessoal, tudo mentira, pessoal, não se engana com isso não. Eles têm boas palavras, eles são bons em falácia, eles são bons em dicção de palavra, mas não são esses que o Senhor escolheu. O Senhor, para esses dias, Ele vai levantar os 7.000 que não se curvaram diante, né, de Baal. E que o Senhor vai fazer uma coisa nova nessa nação. Espere e verás, nação. Mas clame ao Senhor, jejue e ore. Clame ao Senhor Deus, porque Ele vai fazer grandes coisas no meio de nós. E o Senhor mandou dizer para a nação que quando a nação começar a se curvar perante Ele, Ele vai fazer uma coisa nova. Ele vai começar a limpar as veredas. Ele vai começar a limpar o nosso país dessa corrupção. Porque essa corrupção que está vendo na nossa nação, isso não é algo físico, é algo espiritual, qual a nação não está enxergando, qual os cristãos que tem aqui hoje não estão enxergando, estão cegos, estão seguindo aquilo que não é para seguir. Então o Senhor manda dizer que é um tempo novo e que os crentes dessa nova geração têm que começar a se levantar em clamor, em jejum e oração, porque aí Ele vai começar a intervir, aí Ele vai começar a levantar os remanescentes, a começar a fazer aquilo que tem que fazer, porque a nação está se entregando ao homem, a nação está confiando mais no homem do que no próprio Deus, no próprio Senhor. E o Senhor não quer isso para a nossa nação, porque a nossa confiança tem que estar no nosso Deus e não em um homem. Por isso que Ele está permitindo acontecer isso que está acontecendo hoje aí. Enquanto a nação não se levantar e clamar ao Deus de verdade, ao Deus de Israel, o Deus verdadeiro, a Cristo poderoso, a nação vai continuar dessa maneira e para pior. Então, nação, a palavra de hoje é: se levantem em jejum, se levantem em oração, se levantem em clamor. O Senhor quer clamor da nação a Ele, porque aí Ele vai vir e vai intervir, e o jogo vai virar ao nosso favor. Essa é a palavra que eu tenho para vocês. Se inscreva no meu canal, ative os sininhos de notificação e compartilhe essa mensagem para os seus grupos e amigos. Muito obrigado. Tchau, tchau.